Livro de Esther, capítulo 4, versículos de 1 a 17. Diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber. Com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Atá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Atá à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Atá e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Feche seus olhos, querido, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra agora e pedimos que o Senhor venha nos falar. Nós precisamos ouvir a Tua voz. É tão bom, Senhor, poder Te cultuar. Viemos aqui, derramamos nosso coração na Tua presença, nossas tristezas, nossos medos, nossas decepções. Já pudemos Te louvar também e agradecer pelas bênçãos, pelo cuidado, pela provisão. Já pudemos exercer também a comunhão com os irmãos e sabemos que isso tudo alegra o Teu coração. Nós queremos declarar, meu Deus, que a Tua palavra é o alicerce da nossa fé. A nossa fé vem pelo ouvir a Tua palavra. E não queremos sair daqui sem que ela ressoe aos nossos corações. Fale conosco, ó Deus, derrama do Teu Espírito, perdoa nossos pecados, afofa a terra do nosso coração, para que a semente possa cair ali e brotar e produzir, de maneira que saiamos daqui renovados, alimentados, edificados pelo poder da Tua palavra. Repreenda também, Senhor, toda manifestação contrária, nociva a esse momento. Não permita que nem carne nem espírito se manifeste aqui de maneira a atrapalhar esse momento sagrado da Tua igreja.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. O Deus do livramento. Esse é o tema que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, baseado no livro de Esther. Esther viveu por volta do ano 483 a.C. Essa história se dá na Pérsia, no período dos 70 anos de cativeiro do povo judeu. Os irmãos sabem muito bem, por conta da sua desobediência, o povo foi levado cativo para a Babilônia, e depois de um tempo, a Babilônia foi conquistada pela Pérsia, e o povo de Israel, que estava escravo na Babilônia, passou a ser escravo da Pérsia. O rei Assuero foi um rei bastante próspero. Ele dominou uma área que continha 127 províncias. E aqui no capítulo 1 do livro de Esther, ele dá um banquete para mostrar aos governantes, aos líderes dessas províncias, todo o esplendor do seu reino. Esse banquete durou 180 dias. Ele já um pouco alterado pelo vinho, diz do capítulo 1, no versículo 10, trocando em miúdos, ele já está bebim. Ele mandou entrar a rainha Vasti, que era uma mulher extremamente bonita. E a rainha Vasti, vendo o ambiente ali, imaginando o que ia acontecer com a entrada dela, ela se recusou a se apresentar diante do rei. E o rei ficou furioso. E então aqueles príncipes disseram: rei, se o senhor não fizer nada a partir de hoje, nenhuma mulher obedece o marido mais em lugar nenhum. E o rei então editou um decreto e mandou a todas as províncias que a partir dali o homem era o senhor da sua casa e que as mulheres não poderiam mais se recusar a obedecer os seus maridos. E ele então depôs a rainha Vasti, e a partir dali foi decretado que ela nunca mais poderia entrar na presença do rei. Então ele precisava se casar novamente. O capítulo 2 mostra o rei procurando uma nova rainha. E ele então publica um edital de um concurso para a rainha. Ele fez o concurso Miss Pérsia. E ele manda trazer jovem bonita de todo o reinado. E um homem chamado Mordecai, que tinha uma prima chamada Esther, cujo nome persa era Radassa, e ela era uma moça muito bonita, judia. Ele a havia adotado como filha. Ele então inscreve Esther naquele concurso Miss Pérsia. E aquelas mulheres ficaram durante 1 ano se embelezando com os eunucos para poderem chegar no dia do desfile da apresentação e o rei então escolher a sua esposa. E por obra e graça de Deus, certamente, Esther foi escolhida a rainha da Pérsia. Uma judia, uma que pertencia ao povo de Deus, foi eleita para ser a rainha da Pérsia. Ela então foi levada ao palácio e passou a viver ao lado do rei Assuero. O capítulo 3 mostra um homem chamado Amã que tinha um ódio ferrenho dos judeus, porque ele foi engrandecido pelo rei, e a partir daí, toda vez que ele passava pelo palácio, os servos se inclinavam e se prostravam diante dele. E Mordecai não fazia isso, porque todo mundo sabe que o judeu só se prostra diante do Deus vivo. Então o Amã tomou um ódio mortal desse homem chamado Mordecai, em algumas traduções, Mardoqueu. E a partir dali ele começou a procurar uma ocasião para acabar com a raça do Mordecai. E não satisfeito, ele disse: eu vou fazer melhor, eu vou exterminar não só esse cara, como todo o seu povo. E então ele incentiva o rei a assinar esse decreto do qual nós falamos aí no capítulo 3 do livro de Esther. Então, quando chega no capítulo 4, esse é o contexto. Esther passou de uma simples escrava à rainha da Pérsia. O povo de Deus estava sentenciado à morte, a ser aniquilado da face da terra, exterminado da face da terra. E isso implicaria, caso vocês não tenham pensado, a aniquilação dos judeus importaria na impossibilidade de Jesus vir ao mundo para ser o nosso Salvador. O capítulo 4 mostra o povo recebendo a notícia e Mordecai indo até a rainha Esther
pedir que ela intercedesse junto ao rei para que essa desgraça não acontecesse ao povo de Deus. E o que eu quero refletir com os irmãos nessa noite é exatamente a abordagem que Mordecai faz com Esther, que traz para nós alguns pontos muito importantes para a reflexão no versículo 13 e no versículo 14 do capítulo 4 do livro de Esther. Quando Mordecai chega com a notícia, Esther, em princípio, ela se recusa a falar com o rei porque ela teme pela própria vida. E Mordecai, então, a confronta e diz para ela o seguinte: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Ou seja, a sentença é para todo mundo. O rei Assuero, até então, não sabia que Esther era judia. Ele ficou sabendo depois. E Mordecai diz: não imagine que você, por ser esposa do rei, vai ser poupada, não, porque a sentença não abre exceção. É destruir, matar e aniquilar todos os judeus, homens e mulheres, velhos e crianças. Você está no meio. E depois ele diz o seguinte, no verso 14: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. A primeira coisa que nós podemos entender desse texto, irmãos, é o seguinte: o problema do meu irmão é da minha conta. A primeira coisa que Mordecai fala para Esther é isso. Ele fala para sua filha adotiva, recém-conduzida à rainha: você acha que só por estares na casa do rei escaparás dentre todos os judeus? Num primeiro momento, Esther temeu pela sua vida, porque ninguém poderia entrar na presença do rei sem ser chamado. E havia acabado de acontecer uma crise com a rainha Vasti. O rei devia estar ainda no estado de nervo, tinha acabado de ter problema com a mulher, e ela não queria vir arrumar outro. E ela deve ter pensado assim: poxa, se eu comparecer diante do rei, eu vou estar correndo mais risco de vida do que o judeu lá fora. Porque a ordem era clara: se entrar na presença do rei sem ser chamado, é morto. E ela então, num primeiro momento, ela se nega a falar com o rei. E Mordecai a confronta novamente, e dessa vez ela aceita. Tem um poema que diz assim: primeiro levaram os comunistas, mas não falei por não ser comunista. Depois perseguiram os judeus. Eu também não disse nada, porque eu não sou judeu. Em seguida castigaram os sindicalistas. Decidi não falar nada, porque não sou sindicalista. Mais tarde foi a vez dos católicos. Também me calei por ser protestante. Então um dia vieram buscar-me. Nessa altura já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. Nós não podemos achar que a injustiça praticada contra o nosso semelhante não é da nossa conta. Porque hoje é ele, amanhã serei eu. No seu ambiente de trabalho, hoje a demissão é dele, mas amanhã é a sua. Hoje a doença é dele, amanhã pode ser a sua. Hoje a família é a dele, amanhã pode ser a sua. Hoje é o filho dele, amanhã pode ser o seu. Nós temos essa mania de não nos envolvermos em determinadas situações se aquilo não disser respeito a nós. Você pode ver, ninguém fala nada da violência. Aí quando mata o filho de alguém famoso, aí a pessoa vai para a rua: quero justiça, quero mudar a lei. Enquanto é o pobre que está sendo assassinado, não tem problema. O dia que mata um famoso, rico, aí todo mundo vai para a rua: queremos justiça, que absurdo. Então, se nesse momento o nosso irmão ou o nosso semelhante está sofrendo uma perseguição, uma injustiça, mesmo que aquilo não tenha nada a ver com a gente, é problema nosso. Eu não posso me calar. Vocês lembram da história da ratoeira na casa, não lembram? O ratinho chegou desesperado, a bicharada, falou: tem uma ratoeira na casa.
estou frito. Mais dia, menos dia, essa ratoeira me pega. Aí falou para a galinha, ô rato, a ratoeira, sinto muito, mas isso é problema seu, porque no galinheiro não tem ratoeira não. Então, você fica esperto aí, cuidado para não pisar. Ele então foi no porco, e o porco falou, rato, ratoeira para mim não é problema não, porque aqui no chiqueiro não tem ratoeira. E olha o meu tamanho. Vou orar por você, e você toma cuidado para não pisar. E ele foi chorar com a vaca, e a vaca achou mais graça ainda. A ratoeira, se essa ratoeira vai pegar um bicho do meu tamanho. Aí o que aconteceu? Um dia à noite, pá, a ratoeira desarmou. Não acendeu a luz, quando foi tirar o rato da ratoeira, a ratoeira tinha pego uma cobra. A cobra picou a mulher do dono da casa. E ela ficou doente, levou ao médico, o médico falou, olha, você faz uma canja de galinha caprichado para ela que ela vai melhorar. Aí o dono foi lá, matou a galinha e fez a canja. A galinha que não tinha nada a ver com a ratoeira. Morreu. A mulher não melhorou. Aí os parentes vieram visitar. Ele teve que arrumar almoço para a parentada. Matou o porco para fazer no almoço para a parentada. E a mulher foi piorando, morreu. Quando morreu, aí veio todo mundo mesmo. Teve que matar a vaca para fazer um churrasco para alimentar a parentada. Ninguém tinha nada com a ratoeira. Mas morreu a galinha, morreu o porco, morreu a vaca. Nós temos que pensar muito bem antes de dizer que isso não é da minha conta. Quando Esther tentou tirar o corpo fora, olha, poxa, eu sou a esposa do rei, não é possível que o rei vai deixar alguém me matar. E Mordecai diz para ela, olha, muito cuidado, não pense que por você ter nesse momento uma certa imunidade, que você vai escapar sozinha dessa sentença que foi assinada contra o seu povo. Porque ela era judia e a sentença dizia respeito a todo o povo judeu. O problema do nosso irmão é da nossa conta, sim. Porque nós somos membros uns dos outros. Cada um aqui é membro de um corpo. E a Bíblia diz que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre com ele. Se você der uma martelada no dedo, seu olho pode dizer, o que eu tenho a ver com o dedo? Duvido, que quando dá uma martelada no dedo, o zóio enche d'água na hora. O ouvido começa a zunir, o coração acelera, né? Quando uma parte do corpo sofre, o corpo todo sofre. Quando uma parte do corpo é honrada, também todo o corpo se alegra. Ninguém tem inveja, não é verdade? Quando o irmão compra um carro, todo mundo fica feliz. Poxa, mais um carro na família. Quando o irmão compra uma casa, todo mundo fica feliz. Poxa, mais uma casa na família. Quando o irmão ganha uma promoção, arruma um emprego bom, pô, que legal. Mais um irmão empregado na família. Ninguém tem inveja. Porque quando uma parte do corpo é honrada, todo mundo é honrado. Porque nós somos um corpo e tudo aqui é de todo mundo. É assim que funciona. A segunda lição que essa abordagem de Mordecai e Esther nos traz é que nada acontece por acaso. No verso 14, ele diz, olha, quem sabe se não foi para esta ocasião que você foi escolhida como rainha. É como se ele dissesse, você acha que chegou a esse posto por acaso? Você já parou para pensar nisso? Será que Esther foi eleita rainha por causa da sua beleza apenas? Será que o rei Assuero se apaixonou por ela pelo seu belo porte físico ou a bela cor dos seus olhos? Mordecai está dizendo para Esther, será que Deus não está nesse negócio? Será que Deus não colocou você nesse posto exatamente para você agir num momento como esse? Como é que você agora está querendo sair fora? Será que nós pensamos isso, irmãos? Será que você é do jeito que é por acaso? Será que você tem as coisas que você tem por acaso? Será que você faz as coisas que você faz por acaso? Porque se não é por acaso, se nós somos o que somos, fazemos o que fazemos, sabemos o que sabemos, por obra e graça de Deus na nossa vida, então isso tudo não pode ser para nós mesmos, apenas. Isso tem que ser colocado a serviço do reino de Deus. Se eu reconheço que os meus talentos foi Deus que deu, o primeiro lugar onde eu tenho que usar meus talentos é na obra de Deus.
Se eu entendo que a inteligência que eu tenho foi Deus que me deu, o primeiro lugar onde eu tenho que usar a minha inteligência é na obra de Deus. Se eu entendo que o dinheiro que tem na minha conta foi Deus que me deu, o primeiro lugar que eu tenho que investir é na obra de Deus. Eu não posso achar que as coisas acontecem na minha vida por acaso. Por que eu sou alto assim, baixo assim, magro assim, gordo assim? Meu olho é dessa cor, meu olho é da outra cor. Por quê? Se a Bíblia diz que Deus viu a nossa substância ainda informe no ventre da nossa mãe, Salmo 139, e nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Deus chega para Jeremias e diz: rapaz, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e já te constituí profeta às nações. Está em Jeremias capítulo 1. Então, quem somos nós para achar que o contexto que nos cerca é obra do acaso, da coincidência, da oportunidade ou da nossa própria capacidade pessoal? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que nos acontecem têm um motivo. E Deus fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Vocês leram também lá uma história de um rei que tinha um súdito fiel e que saía com ele em todas as suas caçadas. E esse súdito dizia para o rei todo dia: meu rei, Deus é bom, Deus nos ama e ele nunca erra. E o rei ouvia aquilo, né, e de vez em quando ele pensava: poxa, mas tanta coisa que acontece desagradável, será que é tudo isso mesmo? E tudo que acontecia, fosse coisa boa, fosse coisa ruim, o súdito dizia: olha, Deus é bom, Deus nos ama e ele nunca erra. E um dia saíram para caçar, o rei foi atacado por um animal selvagem, e o animal selvagem arrancou o dedinho do rei. O rei perdeu o seu dedinho mínimo. E todo mundo correu, acudiu, socorreu, e o súdito falou assim: meu rei, não se aborreça, Deus é bom, ele nos ama e ele nunca erra. O rei ficou furioso, mandou prender aquele empregado na hora, mandou jogar na masmorra mais funda e deixar ele mofar lá. Poxa, eu perco meu dedo, você vai dizer que Deus é bom, Deus me ama e ele não erra? Depois de alguns anos, o rei volta a caçar e ele é apanhado por uma tribo de índios canibais. E os índios canibais põem a galera toda na panela e joga batatinha, joga cenoura, joga pimentão e está preparando a sopa. E de repente o cara olha na mão do rei e manda parar tudo, para tudo, para tudo. Esse bicho aqui é defeituoso. E a nossa religião não permite comer bicho defeituoso. Solta esse cara para ir embora. E libertou o rei. E o rei falou: rapaz, o cara falou que Deus é bom, que Deus nos ama, que ele nunca erra. Isso é verdade. Foi bom ter perdido esse dedinho aí. Correu lá na cadeia para soltar o empregado dele. E quando ele chegou, falou: rapaz, você estava certo. Por causa desse dedinho que eu perdi, a minha vida foi salva. Só que o rei falou assim: mas uma coisa agora me veio na cabeça. Se Deus é bom, se ele nos ama e se ele nunca erra, por que ele permitiu você ficar preso aí tanto tempo injustamente? Aí o empregado falou assim: meu rei, é a grande verdade. Deus é bom, ele nos ama e ele nunca erra. Porque se o senhor não tivesse me prendido, eu ia estar com o senhor lá na caçada. E eu não tenho nenhum dedinho faltando. Essa hora eu estava na barriga do índio. Então, Deus é bom, Deus nos ama e ele nunca erra. Então, as coisas que nos acontecem têm um propósito. A Bíblia diz: é melhor você entrar com um olho só no céu do que ir com os dois para o inferno. Então, muito cuidado antes de reclamar, porque perdeu um olho, perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu um emprego, perdeu uma namorada, perdeu uma casa, perdeu um carro. Deus, às vezes, faz algumas cirurgias em algo da nossa vida, exatamente para nos preservar a fé, de maneira que o nosso fim seja um fim desejável. Nada acontece por acaso. Sendo assim, querido, é algo que nós precisamos refletir. Nós temos colocado diante de Deus e a serviço de Deus tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós sabemos. Porque o Mordecai diz para Esther: se você não quiser,
Se você se calar, Deus vai providenciar o socorro de outro jeito. Mas você e sua família vão sofrer. Ele estava dizendo para Esther, se você não colocar à disposição de Deus esse posto onde foi Deus que te colocou, você vai ser removida e Deus vai usar outra pessoa. Todos nós aqui conhecemos pessoas que cresceram na vida e caíram. Às vezes você se envolve em algumas situações, em alguns negócios, às vezes uma carreira, e a coisa começa a dar certo, e outras coisas importantes começam a ficar de lado. E Deus então, puxa o tapete. Para a gente ver, eu te coloquei aí, não foi por você, foi por mim. E você agora esqueceu disso e está fazendo por você. Pode ser um ministério, pode ser uma bênção material, pode ser um relacionamento, pode ser um monte de coisa que Deus nos dá, e ao invés da gente colocar a serviço dele, a gente coloca o nosso serviço e deixa Deus de lado. O que vai acontecer? Mais dia, menos dia, Deus, se eu não tenho carro, todo domingo eu vou na igreja, sou o primeiro a chegar, depois que eu compro o carro, quando eu vou, chego atrasado. E eu não vou mais todo domingo, porque um domingo eu vou visitar minha tia, no outro domingo eu vou no Perequê, no outro domingo eu vou para São Lourenço, no outro domingo eu vou não sei o quê. Aí você, lá uma vez ou outra você vê ele na igreja, que agora ele tem carro. Então uma bênção que Deus deu para dinamizar o trabalho dele na obra, serviu para afastar o irmão da obra. Deus vai falar para nós a mesma coisa que Mordecai mandou falar para Esther. Se você se calar, se você se omitir, Deus vai fazer de outro jeito. Mas você vai sofrer. Nada acontece por acaso. Pense nisso. E ponha tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você sabe, nas mãos de Deus para o seu serviço. Em terceiro lugar, o nosso livramento vem de Deus. Esther seria só um instrumento nas mãos de Deus para a libertação do povo, para o livramento do povo. E Mordecai diz para ela, se você não quiser, Deus não vai deixar de livrar o seu povo simplesmente porque você não quer cooperar. Deus vai levantar de outro lugar, de outro jeito, socorro e livramento para o seu povo. Está aí no verso 14. Quem faz é Deus. As pessoas são instrumentos. Você acha que se eu resolver não contribuir mais aqui nessa igreja, a igreja vai fechar? Porque eu não vou contribuir mais? Você acha que se você entregar seu cargo, a igreja vai fechar porque você não quer mais trabalhar na igreja? Se eu e você não quisermos ser instrumentos de Deus para que as coisas aconteçam, Deus vai suprir de outro jeito. Todos vocês que estão aqui desde o começo sabem disso. Toda vez que saiu alguém, Deus mandou outro alguém igual ou melhor. E o dia que eu sair, Deus vai mandar outro igual ou melhor. E o dia que você sair, Deus vai mandar alguém igual ou melhor. Porque é a igreja dele, é a obra dele. O livramento é dele. E isso foi verdade especialmente na vida de Mordecai. Esther 5, de 9 a 14, diz assim: Então saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, faça uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca.
não só a sentença de morte de Mordecai estava assinada, como o instrumento da execução já estava construído. Uma forca de 25 metros de altura, na praça da cidade. Só que acontece uma coisa, irmãos. Olha o que diz no capítulo 6, a partir do verso 1. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Olha, gente, que coincidência. A forca estava construída. Mordecai ia ser pendurado no outro dia. Mas naquela noite o rei não pôde dormir. Então ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante do rei. Irmão, vocês já imaginaram o tamanho da biblioteca de um rei? De um imperador? O cara que era o dono do mundo na época. E o rei teve uma insônia. E ele não conseguindo dormir, ele falou assim, olha, pega um livro aí que eu vou ler, para ver se o sono vem. Foram pegar o livro, sabe qual é o livro que pegaram? O livro dos feitos memoráveis. E sabe o que estava escrito nesse livro? Olha só, versículo 2. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Essa atitude de Mordecai está escrito lá em Ester, capítulo 2, de 21 a 23. Ele denunciou uma conspiração contra o rei e salvou a vida do rei. Passou batido. Mas agora a forca estava preparada. E coincidentemente, na véspera, o rei perde o sono. E coincidentemente manda buscar um livro. E o livro que vem é o livro dos feitos memoráveis. Porque imagina quantos feitos memoráveis aconteceram no reino. E ele abre o livro para ler, cai na página que Mordecai denunciara uma conspiração e a sua vida foi salva. Aí o rei pergunta assim, gente, alguém fez alguma coisa para agradecer ao Mordecai pelo que ele fez para mim? Disse, não fez nada não. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ele falou, Amã está aí no pátio. O rei manda Amã entrar. Aí o rei chama Amã, o cara que fez a forca para Mordecai, e diz assim, Amã, o que a gente deve fazer para uma pessoa que o rei quer honrar? O Amã achando que quem mais que o rei vai querer honrar, senão eu. Ele acabou de me promover. Aí ele falou assim, rei, eu acho que eu devia fazer o seguinte. Está aí no verso 6 em diante. Entrou Amã, o rei lhe disse, o que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo, de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei, quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real, entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres, príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aí o rei diz para Amã assim, você faz o seguinte, tudo que você falou para mim, faça com o judeu Mordecai. E você vai puxando o cavalo e gritando na frente, esse é o homem que o rei queria honrar. Irmãos, quem pode fazer isso a não ser Deus? A forca pronta, o rei perde o sono, lê o que Mordecai havia feito, resolve honrá-lo, e o próprio inimigo que armou tudo para matá-lo, teve que andar com ele pela praça fora gritando, esse homem é o homem a quem o rei deseja honrar. Resultado, no capítulo 7, versículo de 9 a 10, quem é que foi enforcado na forca preparada para Mordecai? O próprio Amã. O livramento é de Deus. O nosso Deus é o Deus do livramento. Ainda que ninguém queira cooperar, ainda que a sentença esteja assinada, ainda que a forca esteja pronta, Deus não dorme. É o Deus cujo coração do rei está nas mãos dele.
Deus ainda pode tirar o sono de alguém, Deus ainda pode falar no ouvido de alguém, Deus ainda pode dar ordem aos corvos a nosso respeito, Deus ainda pode dar ordem aos anjos a nosso respeito, ainda que, humanamente falando, nada mais se possa fazer. O nosso Deus é o Deus do livramento. Interessante, irmãos, que em todo o livro de Esther, o nome de Deus não aparece uma única vez. No entanto, a presença de Deus, ela é sentida em cada versículo do livro de Esther. Aqui em Esther, Deus se revela como Jeová Jireh, como o Deus da provisão, o Deus da providência, o Deus que chega na hora certa, o Deus que chega no momento certo. Aqui Deus se revela como o Jeová Tsedkeno, a nossa justiça. O rei assinou a sentença, mas a sentença era injusta. Então Deus é o Deus que reverte a situação. A rainha Esther arriscou sua vida, entrou na presença do rei e o rei estendeu o cetro para ela, dizendo que ela era bem-vinda ali. E ela então narra toda a armação do Amã para destruir o seu povo. E o rei então, certamente por obra e graça de Jeová Jireh, e ele então diz o seguinte: eu já assinei o decreto e palavra de rei não volta atrás. Eu não posso revogar o decreto. Aquilo que eu falei está falado. Mas eu agora vou assinar um outro documento autorizando os judeus a se defenderem. Então manda esse documento aí para todas as cidades que os judeus, quando forem atacados, eles podem se defender. E esse Amã que armou tudo isso, enforquem-no na forca que ele preparou para Mordecai. Assim o povo de Deus foi preservado. Assim continuou sendo viável a vinda do Senhor Jesus para ser o nosso Salvador. Porque uma mulher, uma escrava que foi conduzida à rainha, ela entendeu que ela não estava ali por acaso. Ela entendeu que o problema do povo era problema dela também. E ela entendeu que poderia ser instrumento de Deus para a libertação de toda uma nação. E ela se colocou à disposição dele. Talvez você tenha entrado aqui e a sentença já tenha sido assinada. Não cabe mais recurso, já começou a execução. O médico já decretou, o juiz já decretou, seus pais já decretaram, o professor já decretou. E você precisa de uma intervenção de Deus hoje na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, no seu ministério, na sua empresa, na sua vida espiritual. Você que entrou hoje aqui e acredita no Deus do livramento, e que o homem não pode fazer nada, mas que Deus ainda está sentado no trono. E que se Ele quiser hoje, Ele tira o sono de alguém e muda a sua sorte, muda a sua vida, muda a sua história. Eu quero orar por você.